Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E a receita de hoje é dessa empadinha doce e empada salgada, tá? É uma massa coringa, tanto serve para vocês fazerem a empada com recheio doce, como a empada com recheio salgado, tá certo? Então, eu vou estar mostrando essas duas opções para vocês fazerem em casa com essa massa. E vou também trazer essa receita desse frango desfiado, delicioso, maravilhoso. Tanto vocês podem rechear a empada de vocês, como vocês podem fazer para rechear tapioca, crepe. Vocês podem rechear também panquecas. É um recheio coringa muito saboroso, muito delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa receita está maravilhosa, então se vocês já gostaram, deixa um curtir, compartilha com os amigos de vocês, com as amigas e comenta aqui embaixo, tá certo? Se vocês gostaram ou não. E se vocês fizerem, podem estar me marcando lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui no box de informações, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente fazer a massa. Bom, para nossa massa, gente, a gente vai precisar de um ovo, de 200 gramas de manteiga e uma colher de sal, tá? Pode colocar uma colher de sal bem generosa. Eu coloquei direto aí na massa, porque a gente vai juntar todos esses ingredientes. Também vamos adicionar água, só para dar o ponto na nossa massa, tá certo? Então, a gente vai começar, né? A gente vai colocar todos os ingredientes na nossa tigela de farinha. Sim, a farinha é 500 gramas de farinha, tá certo? Vocês podem pesar bem direitinho, porque vai ser a metade da farinha. Farinha de trigo, tá certo? Bom, agora a gente vai usar... O movimento não é sovar, tá certo, gente? Porque a gente não quer que essa nossa massa, ela crie glúten. A minha massa, eu fiz alguns movimentos, acostumada a sovar, eu fiz alguns movimentos como se eu estivesse sovando. Então, eu acho que por isso que criou um pouco de glúten na minha massa. Mas vocês não façam o movimento de sovar. Vocês vão ter que, o quê? Ficar apertando essa nossa mistura, tá certo? Não façam o movimento de sovar, nem batam muito na massa, para não desenvolver glúten. Ela vai ter que ficar uma mistura homogênea, tá certo? Eu comecei usando a tigela, mas logo em seguida eu coloquei na mesa, na bancada, porque fica mais fácil de fazer os movimentos. E como minha tigela era de vidro, então não podia fazer muita força, porque podia quebrar. E fica até melhor na bancada, tá, gente? Pra vocês misturarem bem. Então, vocês vão fazendo os movimentos de apertando, apertando. E ao decorrer de vocês apertarem a massa de vocês, vocês vão adicionando água. Adicione aos poucos para que não passe do ponto. Mas aí vocês vão vendo, vão adicionando um pouquinho de água e apertando. Vocês apertam. E nesse processo aí, vocês só vão precisar ficar adicionando a água mesma para dar o ponto. Quando vocês virem que não tem, que essa mistura está homogênea, que não tem nenhum resquício de farinha, ainda que não esteja úmido, que ainda não esteja homogêneo, e aí está pronta, viu? A massa. Ela não tem que ficar
ela tem que ficar bem maleável, tá, gente? Então, podem colocar água para ela ficar bem maleável. E fácil de apertar na mão. Para na hora que a gente for colocar nas forminhas não ter nenhuma dificuldade. Pronto, a minha ficou assim. Desenvolveu um pouquinho de glúten porque eu fiz alguns movimentos de como se eu estivesse sovando. Então, acho que foi por isso que desenvolveu o glúten. Mas não façam movimentos de sovar. Agora a gente vamos deixar essa massa descansando. É justamente o tempo que a gente vai preparar o nosso recheio, tá certo? Mais ou menos umas 2 horas. 1 a 2 horas de descanso. O primeiro passo, a gente vai cozinhar esse nosso frango só na água, tá? Cozinhar. Agora que o meu frango já está desfiado. Para temperar o nosso frango, que já está desfiado, a gente vai usar um dente de alho, uma cebola pequena, 2 tomates maduras e um pouquinho de coentro a gosto, tá certo? Vou usar também meu sachê de milho e ervilha verde e açafrão, colorau a gosto e pimenta do reino a gosto, tá certo? Esses temperos são a gosto, vocês usem aí o que vocês têm aí em casa, tá certo? Porque eu gosto de temperar o frango assim, acho que fica muito gostoso. Então, se vocês quiserem testar essa receita passo a passo, vai ficar maravilhoso. Então, a gente vai começar colocando o azeite, tá, gente? Se vocês não utilizarem o azeite, vocês podem estar colocando o óleo, que também vai dar certo. Depois do azeite, eu vou adicionar a cebola e o alho. Então, a gente vai deixar dourar a cebola e o alho. A gente vai refogar esses 2 ingredientes. Quando eles estiverem bem refogadinhos, a gente vai adicionar os restantes. Bom, o meu alho e a minha cebola já estão assim, um pouco douradinhas. Quando vocês verem que já estão bem douradinhas e já estão refogadas, a gente vai adicionar a tomate, 2 tomates maduras sem semente. Dá uma mexidinha, tá, gente? Esse frango fica maravilhoso, maravilhoso. Se vocês não fizerem a empada, mas façam esse recheio para panqueca, tapioca de vocês, qualquer coisa, que esse frango é maravilhoso. Depois de colocar a tomate, né, eu vou acrescentar uma pitada de açafrão. É a gosto, tá, os temperos, gente, mas é essa quantidade que eu coloco. A gente, para meio quilo de frango, 500 gramas de frango, coloquei uma pitadinha de sal, coloquei a pimenta e coloquei o colorau. Tudo a gosto, tá certo? Se tiver algum outro tempero que vocês costumam usar também, vocês podem acrescentar. Bom, agora em seguida eu acrescentei o coentro, o milho verde e a ervilha, logo em seguida a gente já colocou uma pitadinha de sal, mas logo em seguida a gente vai acrescentar o frango, vamos mexer bem e vocês experimentam como é que tá de sal, porque eu ainda acrescentei mais uma pitada de sal. Lembrando que para cozinhar o frango, eu cozinhei só na água e não adicionei sal.
E o frango ficou assim, maravilhoso. Coloquei mais uma pitadinha de sal, né? Aquela que eu havia falado. Coloquei 2 pitadinhas de sal. Um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo, tá, gente? Não é pra colocar exagerado. Por quê? Porque a gente vai colocar uma colherzinha rasa de amido de milho. Colher de chá, ó, tá na metade. Eu vou adicionar e vou mexer bem, tá? Depois que eu adicionei e mexi bem, a gente vai tampar essa nossa mistura de frango e a gente vai esperar esse nosso pouquinho de água ele secar, tá bom? Aí já tá pronto, uns 5 minutinhos e nosso frango já está pronto. Bom, agora, gente, pra pincelar por cima da nossa massa das empadinhas, a gente vai precisar de uma gema, só da gema do ovo. Uma gema basta, tá? A gente vai usar a gema, mas ela vai sobrar, então uma basta. Então, essas forminhas que eu tenho aqui em casa não são para empadas, mas também serviu. E essas pequenas eu vou fazer para fazer a empadinha doce. Então, o que é que eu fiz? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela nossa massa de empada e vai colocar uma camadinha fina, tá certo? Embaixo, no fundo e nas laterais. Bem fina, para que não fique muito grossa. Então, a gente vai colocar no fundo e nas laterais, sempre apertando, tá certo? Aperta bem. Essa empadinha doce também serve para quem gosta de vender empada salgada e doce. É uma boa opção. Aí, nessa outra forminha, para fazer a empadinha pequena, no mercado tem formas de empadas, para empadas mesmo. Então, se vocês quiserem alguma coisa mais profissional, vocês podem comprar as empadinhas, né? As formas de empada, para ficar mais profissional. Mas também deu super certo com essa minha forminha. Se eu não me engano, é forma de bolo para bolinho. Então, ficou assim. O meu frango, ele ficou assim. Maravilhoso. Gente, fica ótimo. Perfeito esse frango. Aí, a minha empadinha pequena eu vou rechear. Não precisa colocar nada, só o recheio. E a gente vai fechar por cima essa nossa empadinha com a massa. Então, eu apertei assim, abri um pouquinho a massa. E fui colocando e apertando nas laterais. Logo em seguida, quando a gente faz esse processo, a gente pega a gema e dá uma pinceladinha, tá? Essa minha forma, porque eu usei para fazer o empadão, ela é 15 por 7 de altura. O frango dava para mais empadas. O meu frango sobrou bastante. Então, esse frango dá para mais ou menos 2 massas dessa, né? Então, eu coloquei embaixo, untei embaixo, apertei bastante, para não ficar a massa nem muito grossa, nem muito fina, tá? E fui untando as laterais. Como eu vi que a minha massa não ia dar pra colocar na forma toda, na altura,
eu untei com a massa da empada só até a metade da forma. E ficou assim. Agora a gente vai colocar o frango. Com o auxílio de um rolinho, com um rolo de abre-pasta americana, eu dei uma abridinha na parte de cima, para adiantar o processo. Eu abri, coloquei e fui ajustando na lateral. Gente, empada não tem segredo. Essa massa de empada é maravilhosa, é muito fácil de fazer. Com apenas 3 ingredientes, dá para fazer empadinhas doce e salgada. E ficou assim. E a gente vai pincelar também com a gema e levar para o forno. E ficou assim, gente, minhas empadinhas e meu empadão. Levou mais ou menos a empada grande 1h30, tá certo, gente? Então, bom, gente, como eu falei, a minha empada grande, ela durou mais de 1 hora pra ficar pronta. Então, essas pequenininhas, por ser pequena, o tempo de assar dela é mais rápido. Então, como eu coloquei todas as 4 pra assar no forno juntas, eu tive que tirar as pequenas antes da empada grande. Então, o tempo das outras foram menor. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal.